Tá certo? Bom, como estamos, começando a gravação, depois esse vídeo vai para o nosso canal no YouTube, certo? Vou fazer uma apresentação, para todos e para que isso fique registrado também em vídeo. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conversas Acadêmicas, um encontro promovido todo o ano pelo Laboratório de Letramentos Acadêmicos e pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Leitura e Escrita Acadêmica. Esse é o segundo encontro deste ano. No primeiro encontro, que já está no nosso canal, recebemos a professora Laura Botelho, que abordou o gênero monografia em um curso de pedagogia, né, um trabalho decorrente do doutorado dela. Hoje, a Laura é professora da Federal de São João del Rei. Ano passado foram outros 4 encontros. Quem quiser assistir, eles estão na nossa página, no nosso canal também no YouTube. Essa atividade é apoiada pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense, com apoio também da Faculdade de Educação e do Instituto de Letras da mesma universidade. Vale ressaltar ainda que somos um grupo parceiro do Programa de Alfabetização e Leitura da Universidade Federal Fluminense, um programa voltado à formação de professores e professoras que são interessados em literatura, literatura infantil, leitura, escrita, enfim. Convido-os também a conhecer a revista Sede de Ler. É uma revista do Programa de Alfabetização e Leitura, e sua marca é a aceitação, né, o recebimento e a publicação de textos produzidos por estudantes de graduação e também por professores de escolas públicas, professores da educação básica, que não necessariamente são mestres e doutores. Então, é uma revista aberta, conheçam, leiam, e também é uma revista que também aceita textos literários, poesias, crônicas, contos, enfim. Hoje nós estamos recebendo como convidado professor Adriano de Oliveira, possui graduação em Pedagogia, Orientação Educacional pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. É orientador educacional da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Realizou o estágio doutoral no ICS Minho, Portugal, no período de julho a dezembro de 2013, com bolsa CAPES. O doutorado em Educação na Universidade Federal de Santa Catarina. Tanto o mestrado quanto o doutorado, vou acrescentar isso ao currículo daqui do professor, foram orientados pelo professor Lucídio Bianchetti, também da Federal de Santa Catarina. Estudos e pesquisas com ênfase em educação, política, pós-graduação e educação básica, atuando principalmente nos seguintes temas: política de fomento à pesquisa, formação de pesquisadores, iniciação científica, escrita e pesquisa de teses e dissertações, PIBIC, iniciação científica júnior, orientação de estudantes da educação básica, graduandos, mestrandos e doutorandos. Por fim, é membro do Grupo de Estudos, Trabalho e Conhecimento na Educação Superior, o TRACES, da Universidade Federal de Santa Catarina. A fala do professor hoje é sobre os desafios da pesquisa, da escrita e da orientação no campo acadêmico. Professor, agora é com você. São até 40 minutinhos, fica à vontade, né, para
tocar essa conversa da forma que ficar mais confortável para você, e depois a gente abre para uma conversa com os participantes. Boa tarde a todos, a todas, a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Discutindo uma questão tão importante para o campo acadêmico, que é a questão da escrita, da pesquisa, da autoria, né, e da orientação, né? Como é que ela é importante nesse processo de constituição do pensar, né, por meio da escrita. Vou contar um pouquinho primeiro sobre a minha trajetória, né? Colocar um pouquinho de que lugar eu falo, né? Até para entender um pouquinho melhor, um pouco das minhas reflexões, né? Eu estou na educação básica desde 96, tá? Sempre na rede municipal de ensino de Florianópolis. Fui diretor de escola, hoje estou como orientador educacional, que é a minha função na rede municipal de ensino de Florianópolis, né? Então, atuo com minha trajetória profissional, a maior parte do tempo é com educação básica, principalmente ensino fundamental. Iniciei em 2000 o meu mestrado, né? E o meu mestrado, o foco de estudo dele foi sobre a política de científica de formação de pesquisadores no governo Fernando Henrique Cardoso. Naquele momento, o Lucídio e o Ari, né, o Ari Jantans, eles começaram seus estudos junto com a Ana Maria Neto Machado sobre a questão da escrita no campo acadêmico, né? As primeiras reflexões do Lucídio, né, principalmente com o livro Trama e Texto 1 e 2, né, onde ele chamou vários orientadores com experiência acadêmica para refletir um pouco sobre esse momento, ela se iniciou nesse momento, né? E ali eu comecei a participar, né, pela minha convivência e convergência com o Lucídio em várias discussões, né? Comecei a participar desse debate, dessas reflexões. Inclusive, na época, eu escrevi um texto que a gente apresentou na Unicamp, no Congresso de Leitura, já versando sobre essa questão da escrita. Eu tive 4 anos, também trabalhei na UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, onde eu trabalhava principalmente com estágio, e aí com a questão da produção do TCC. Então, esse, como orientador, foi um dos momentos em que eu participei mais ativamente, diretamente da orientação, né? Como orientador. E aí, quando eu fui fazer meu estágio doutoral na Sanduíche, em Portugal, na ICS, na Universidade do Minho, no Centro de Ciências Sociais e Comunicação, né? Eu já fui fazer com a professora Emília Araújo, que tem vários trabalhos e discussões sobre a fase do doutoramento, né? As várias implicações nesse processo de produção do conhecimento, principalmente ligada à questão do conceito de tempo. E aí, lá em conversa com ela, a gente, pela discussão que eu vinha fazendo já no grupo de pesquisa do Traças, né? A gente resolveu fazer ateliês, né? Com os estudantes e oferecer para a universidade, né? Uma discussão sobre esses vários momentos envoltos na produção do conhecimento e da pesquisa, né? Então, a gente fez 20 sessões, né? Abriu para todos os cursos, onde a gente discutiu a questão da escrita, a questão dos interlocutores no processo de escrita, né? A questão da relação orientador-orientando, né? E a questão da constituição da maioridade no processo de produção do conhecimento, principalmente aí articulado com o conceito de autonomia. E desse seminário foi onde surgiu o e-book, que a Jéssica falou, né? Que foi produzido ali em 2013, com artigos de vários autores, né? Foi uma iniciativa minha e da Emília e do Lucídio, né? Onde a gente tem isso na plataforma hoje disponível para quem tem interesse, com várias discussões ali importantes, né? Da Ana Maria Neto Machado, da Paula Jesus, né? Do próprio Alfredo Veiga Neto, né? Do Lucídio, tem um texto ali, e o meu e da Emília, que retrata um pouco como é que a gente tem refletido sobre essa questão da orientação e da escrita e da pesquisa no campo acadêmico. Então, esse, assim, só para falar um pouco do meu lugar de fala, né? E, claro, da minha experiência, né? E participei de algumas coorientações junto com o Lucídio, né? Nunca entrei diretamente no curso de pós-graduação, porque eu decidi na minha vida porque, por enquanto, né, já estou me aproximando aí da minha fase final de carreira na educação básica, vou terminar na educação básica, enquanto o meu eixo profissional, né? Mas a minha experiência grande aí também enquanto orientando, né? Então,
quanto orientando do Lucídio, principalmente nessa trajetória toda que eu tive com ele, desde a graduação, passando pela pós, pelo mestrado e pelo doutorado. Vou agora apontar os slides. Por que não apareceu? Se precisar de ajuda, Adriano, é só mandar para a gente, que a nossa bolsista pode ir espelhando aqui para você, se for melhor. Esse apareceu aí para vocês, faz favor. Apareceu. Tá bom. Uhum. Estão me ouvindo bem? Muito bem, tá ótimo. Tá bom, obrigado, então. Então, a primeira questão, assim, é como pensar, né? Como vocês são um grupo de pesquisa que estuda matemática, né? Com certeza, muitas das questões que eu vou abordar aqui são questões que já permearam as discussões de vocês em vários momentos, né? Mas quais os desafios da escrita, da pesquisa, da orientação no campo acadêmico, né? Como pensar essa questão, como discutir, né? É um campo relativamente novo, né? Que se discute nos últimos anos, que tem tido uma discussão mais premente sobre pautado nesses focos, né? E a necessidade de ampliação e aprofundamento das diversas questões implicadas nessa temática, de como fazer as mediações para que a produção da pesquisa e do conhecimento aconteça. Então, esse é um pouco do eixo da nossa discussão, baseado no seguinte roteiro, né? Primeiro, uma introdução, onde eu vou discutir um pouquinho, apresentar um pouquinho a temática como a gente tem pensado. Depois, a escrita, a pesquisa, quais receios, ambições e mitos que há em torno desse processo, né? Ainda em relação à escrita, pesquisa, alguns caminhos e possibilidades que a gente pode estar permeando e pensando em como trabalhar e aprofundar a nossa capacidade de produção escrita, né? A escrita pesquisa como pensar a questão da originalidade, autonomia e os ritmos, né? Principalmente pensando na questão da constituição da autoria. E um dos temas que geralmente tem um pouco tem algumas questões ainda polêmicas, né? Em muitos campos e muitas áreas na academia, que é a questão da relação orientando nesse processo de produção do conhecimento. E no final, as considerações finais. Eu parto do pressuposto que a Ana Maria Machado e a Paula Jesus já abordam no seu texto, lá naquele book que a gente acabou de comentar, que primeiro a gente passa na nossa trajetória escolar, né, até o final do ensino médio, por todo um processo de alfabetização e letramento, né? Claro que, dependendo das mediações que aconteceram e da nossa trajetória de vida, essa consolidação desse processo em cada um de nós pode ter nuances diferenciadas, né? Mas também parte do princípio que a alfabetização na infância, né, e na adolescência não garante uma escrita acadêmica, né? Por que não garante, né? Porque o campo acadêmico apresenta características, né, e demandas, em muitos momentos, diferenciadas do campo escolar anterior à entrada no campo acadêmico, né, principalmente na graduação e pós-graduação. E aí eu trago um pouquinho os conceitos de avaliação institucional e intelectual do Alain Colon, em que ele aborda essa questão, né? A avaliação institucional, essa necessidade de pensar, né? Principalmente na questão das exigências acadêmicas, né? Da questão do domínio teórico-metodológico, que é um dos desafios no momento que a gente está se inserindo, né, dentro do campo acadêmico. E o institucional, principalmente relacionado aos diferentes códigos, né, próprios do mundo acadêmico, que a gente tem que se apropriar. Eu lembro que quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, né, e aí um ponto que é importante também eu apresentar, como que para alguns estudantes, por exemplo, a questão do próprio fato de ter que produzir um currículo Lattes era algo que teve que haver uma articulação para que isso acontecesse, né? Porque eles tinham dificuldade de estabelecer e constituir um currículo Lattes, né? Uma coisa aparentemente simples. De que lugar eu estou falando, por exemplo, sobre essa situação, né? Eu esqueci de ressaltar no início que quando eu fiz a minha dissertação, a minha tese, né, o meu foco de pesquisa foi a política de formação de pesquisador, mas principalmente ligado à iniciação científica júnior, né, que era uma política recente, né, que se iniciou lá no governo Lula e que foi se ampliando no decorrer dos anos. E aí, ao estudar a política, eu abordei tantos aspectos macros de como essa política foi se constituindo e por que ela foi se constituindo da forma como ela se constituiu, como também eu fiz uma análise de como ela se materializou no dia a dia, né? Como é que ela
como é que na materialidade concreta, no espaço micro, ela se efetivou. E aí, nesse processo, todas as leads ligadas ao processo de inserção no campo acadêmico, como também de orientação de alunos do ensino médio, e alguns, inclusive, do ensino fundamental, como é que esse foi esse processo de orientação e de articulação por parte dos professores universitários e dos professores coordenadores das escolas. Então, esse processo de inserção no campo acadêmico, ele tem que ter um olhar muito específico e articulado para que esse sujeito se sentisse, com o tempo, pertencente a um espaço que era muito estranho, inclusive, para esses sujeitos. E por isso que, a partir dessa lógica, né, que a Jesus e a Machado levantam essa questão de que, ao se inserir no campo acadêmico, somente a partir da graduação, né, seja na produção dos papers, seja na produção dos DCC, das monografias, da tese, da dissertação, essa necessidade, né, de se pensar na alfabetização acadêmica, né, como é que a gente pode pensar ela e estar articulando ela. Então, esse é um pouco o aspecto introdutório da minha fala. E aí é que eu trago alguns sentimentos, né, que muitas vezes perpassa, né, nós todos, né, nesse processo de escrita, né. Primeiro, preciso escrever, tem um trabalho que eu tenho que dar conta, né, o prazo está se esgotando, isso muitas vezes causa ansiedade, né, não é incomum hoje, né, depois que as pessoas são desafiadas a ter que ter um escrito autônomo, né, elas criarem uma dinâmica de ansiedade, de contrariedade, né, muitas vezes se indispondo com formas de mediações do orientador, da própria universidade, perdendo o sono, comendo demais ou comendo de menos, apontando a necessidade de fazer tarefas. Não é comum relatos de que quando a gente está no processo de escrita e de pesquisa, a gente acabe ocupando o nosso tempo com outras coisas para fugir do enfrentamento desse processo, né? Raiva, porque entrei num processo que está me causando todas essas angústias, né? Todo esse sofrimento. Se vão rir de mim porque eu estou expondo o que eu estou pensando, da forma que eu estou pensando, qual é a reação que as pessoas vão ter ao meu escrito, né? Será que questiono até essa questão de se eu preciso ou não, né, passar por esse processo de escrever uma dissertação ou tese, portanto, receber um título de mestre e doutor, a impotência de achar que não vai conseguir, acha que não sabe o suficiente, né? Muitas vezes preguiça, né? Não há uma predisposição a superar os entraves que estão colocados aí para consolidar uma escrita com certa originalidade, né? E aí eu trago para vocês, quando penso nessa questão da escrita, pesquisa alguns receios, inibições, mitos e atitudes. Aí eu vou trazer uns 2, 3 depoimentos que eu colhi lá em Portugal. Por que eu trouxe esses de Portugal, né? Eu trouxe principalmente porque, para demonstrar que essa questão desses desafios no processo de escrita, pesquisa e orientação, ele perpassa todo o campo acadêmico no mundo inteiro, não é restrito ao Brasil, ao foco, ao seu universo específico, micro, né? Claro que cada espaço, cada sujeito tem a sua especificidade, a sua individualidade, a sua identidade, mas algumas situações são universais, né? Então, aqui eu fiz algumas entrevistas com alguns doutorandos lá em Portugal, e eu vou trazer alguma delas até para exemplificar um pouquinho como é que esses receios e inibições perpassam, né, a nós todos. Tem algum receio que isso comprometa um bocadinho o meu trabalho. Não encare bem a comunicação naqueles moldes. A aceitação por parte da instituição daquela comunicação e de algumas situações que são, mesmo que sejam uma abstração, são bem complicadas por estarem disponíveis para qualquer pessoa. Como é que a gente se sente, né? Como é que a gente se sente empoderado, né, e desafiado, imobilizado numa situação em que a gente vai expor tanto aquilo que a gente aparentemente domina, como aquilo que a gente aparentemente acha que não domina. E a gente ali pode estar expondo, né, todas as nossas possibilidades, os nossos limites. Como é que a gente encara isso, né? Isso não seria um dos grandes entraves a esse nosso medo de nos expressar, né, por meio da escrita, né? E aí o Lucídio, né, o Lucídio Benchetti, ele, um dos seus textos, ele relata isso, né? Como a gente não tem receios, inibições, relutâncias, seus textos que a gente vai escrever estão endereçados ao próprio orientador, que vai ser o primeiro interlocutor, né? Na verdade, o Mário Osório Marques fala que o primeiro interlocutor é a gente mesmo, né? Porque quando a gente está escrevendo, reescrevendo o nosso texto, a ideia é que o primeiro leitor crítico do nosso texto seja nós mesmos, né? Pensando em como que, se a gente está compreendendo o que a gente está escrevendo, se a gente está compreendendo
as nuances e as questões que precisam ser superadas no nosso texto, né? Se a gente ser o nosso próprio interlocutor, a gente está sempre pensando como é que o leitor vai entender, se ele vai entender o que a gente está escrevendo, da forma como a gente está escrevendo. Então, e depois os outros interlocutores, né, o próprio orientador, os supostos leitores, que a gente nem sabe quem serão, né? Então, é comum nesse momento, né, a gente expressar nossas fraquezas e defasagens, né? E isso fazer com que, inclusive, a gente se iniba nesse processo de escrita-pesquisa. Porém, é um processo que precisa ser enfrentado, né? A gente só consegue fazer com que se supere, né, essas nossas inibições, né, por meio da atitude concreta de buscar enfrentar, né, essas questões. E aí, por isso, essa questão de entender como é que funciona esse processo, e, ao mesmo tempo, uma orientação bastante atenta a esse processo acaba sendo bastante importante para que se consiga superar os percalços que se tem nesse caminho. É muito comum, por exemplo, uma das atitudes, né, vocês devem conhecer pessoas assim, eu também conheci algumas pessoas na minha trajetória, que falam muito bem sobre vários assuntos, né? Na oralidade consegue expressar de maneira bem articulada alguns conceitos, estabelecer algumas relações, mas quando vão escrever, apresentam essas dificuldades, né? Então, é importante entender que o processo de fala, né, de articulação de ideias por meio da fala, por meio da escrita, apresenta nuances diferenciadas, e isso faz com que não basta eu falar bem sobre um assunto, que significa que eu vou escrever bem sobre o assunto, né? Porque é uma dinâmica de articulação, né, e cognitiva diferenciada do processo da fala, por exemplo. E aí, a Ana Cláudia Meira, né, da área da psicanálise, né, uma das coisas que ela aponta nesse processo é esse desejo de perfeição, né? Então, ela aponta, por exemplo, quando desejamos a perfeição na escritura, mas o texto insiste em apontar passo a passo a impossibilidade de realização de tal anseio, já que ele delata nosso desconhecimento, em primeiro lugar, a nós mesmos, né? Porque o texto acaba delatando que nós não conhecemos muitas coisas, inclusive que nós achamos que conhecemos, né? Depois, mostrar ao outro deflagra ainda mais a exposição de tudo aquilo que nos falta, né? Então, o texto escrito, no primeiro momento, quando a gente não criou densidade, não aprofundou, né, sobre aquele objeto que a gente está estudando, ele faz com que esse desconhecimento seja flagrado, né? E isso faz parte desse processo de construção do conhecimento, de constituição do pesquisador. E esse desejo da perfeição muitas vezes nos paralisa, né? Muita gente acha que nos primeiros escritos, né, e mesmo no escrito que está se concluindo uma tese, uma dissertação, por exemplo, que tem que ser uma tese perfeita, que vai dar conta de todos os elementos teórico-metodológicos e toda a discussão da área, sendo que isso é impossível, né? O que a gente pode fazer é o melhor possível para fazer uma articulação, uma reflexão, a melhor possível dentro daquele momento e das nossas condições. E aí, dentro desse processo de inibição, alguns caminhos e possibilidades, né? O Mário Osório Marx, ele tem uma discussão bastante, que eu considero bastante articulada, né, e importante na busca de um caminho para buscar superar esses entraves, que é pensar a escrita como o princípio da pesquisa, né, sendo o guia de todo o processo de pesquisa-aprendizagem. E aí ele aponta o seguinte, né, no início é fundamental a gente ter algumas leituras sobre o tema que a gente está pesquisando, sobre a empiria, mas é importante que, a partir desse primeiro contato com a empiria e com os diferentes interlocutores teóricos sobre a temática, que a gente comece a escrever. E que o escrito seja o principal interlocutor das leituras e investigações necessárias para o aprofundamento do meu escrito e da pesquisa que eu estou realizando. Eu penso, pela minha trajetória, né, que esse é um caminho bastante interessante, né? Porque a partir do momento em que eu percebo as lacunas, né, do meu pensar, né, sobre o objeto que eu estou estudando por meio da escrita, vai me deixando muito mais claro quais as articulações que eu vou ter que fazer para estar buscando dar conta daquelas demandas para tornar muito mais claro e aprofundado e denso aquilo que eu estou pesquisando. E aí a professora Olinda Evangelista tem o texto como educador de quem escreve, né? E ela aponta que é necessário a gente abandonar a visão do escrito como prova, né? Que o escrito prova que eu sei algo, né? Mas o escrito muito mais como educador
da forma que eu estou articulando o meu pensamento naquele momento, né? E ela ressalta muito bem isso, no sentido de que o principal interlocutor no processo do meu escrito, no primeiro momento, seja eu, e nas constantes leituras, releituras, escritas, reescritas do meu texto, eu vou qualificando ele. E aí, nesse processo, a gente vai constituindo o nosso processo de escrever algo com sentido, que faça com que sentido para mim, em primeiro lugar, e depois a gente articula esse sentido para os diferentes sujeitos que vão ter acesso a esse meu escrito. E aí ainda a Meira aponta que ser original, né, contudo, e aí pensando na questão da autoria, né, é poder tratar, inclusive, de assuntos batidos com foco de luz em outra parte menos iluminada, ou propondo novas costuras, né? Então, muitas vezes, no processo, principalmente no doutorado, isso é muito comum, né? A gente pensar a autoria como necessariamente, né, e a originalidade como necessariamente escrever sobre um assunto que ninguém nunca escreveu, né? Primeiro, hoje, na sociedade do conhecimento como está estabelecida hoje, apesar de todas as suas contradições, é difícil um tema, um assunto que já não teve um determinado nível de discussão, né? Então, dependendo do tema, a grande diferencial vai estar na forma de abordar o assunto, né? Na forma de trazer elementos que o outro que pesquisou o mesmo assunto não trouxe para a discussão. E aí, eu acho e aí, importante e fundamental pensar na questão da criatividade, da imaginação nesse processo, né? Que a gente, a partir desse cotejo, com contexto teórico, empírico, a gente consiga constituir novas possibilidades de releitura e de leitura do mesmo objeto que outro sujeito já possa ter estudado. E aí, mais uma vez, o Marx, dentro desse processo, questiona a utilidade de densos referenciais teóricos. É muito comum ter uma monografia, uma tese, uma dissertação que traz densos referenciais teóricos, mas o amontoado de dados empíricos, de gráficos, né? Mas sem um cotejo entre esses dados e sem uma análise diferenciada, né, sobre o objeto que está sendo abordado, que está sendo estudado. E aí nós entramos no outro foco de discussão, que é a questão da relação orientador-orientando, né, nesse processo de produção do conhecimento. Não é incomum, né, a gente encontrar, e eu fiz essa investigação tanto lá em Portugal como aqui no Brasil, né, não é incomum haver inquietações nessa relação, né? E muitas vezes essa inquietação ela está oculta no campo acadêmico, né? Alguns grupos de pesquisa, alguns trabalhos, algumas reflexões têm tentado trazer à tona essa discussão, né? Mas que era uma discussão muito oculta, né, e restrita no campo acadêmico, né? Era pouco discutido e debatido de forma científica. E aqui eu trago a fala de um doutorando, né, sobre essa questão, né? Agora, essa coisa da escrita e a relação com o orientador, isso é que é mais difícil. Então, para além da questão da escrita, a relação com o orientador é definitiva mesmo. É extremamente importante, inclusive, na continuidade do trabalho, né? Então, aqui, esse orientando com esse depoimento está deixando claro que é determinante para que o orientando consiga produzir um processo de escrita-pesquisa e, portanto, de produção do conhecimento, a forma como essa relação se estabelece, né? Ela pode ser impeditiva, ela pode ser facilitadora desse processo. E como é que a gente pode pensar isso, né? O primeiro desafio, assim, para pensar no nível macro, né? Eu, como venho do campo de estudo de políticas públicas, e aí a gente sempre precisa pensar na questão das questões macros, que faz com que as coisas sejam, muitas vezes, movimentadas para que tenham um determinado direcionamento, né, induzidas. A primeira questão é o produtismo acadêmico, que nas últimas décadas tem se pautado no mundo acadêmico as políticas públicas para a área. A gente sabe quando mudou a política de avaliação da CAPES, né, ela tem mudado em vários anos, ela tem muito se pautado nesse princípio do produtivismo acadêmico, principalmente diminuindo o tempo de titulação de mestres e doutores, né, com a necessidade de publicação constante, né, seja de papers, seja de artigos, seja de tese e dissertações, né, tanto que foi com essa política de produtivismo acadêmico que se estabeleceu a diminuição do tempo médio de titulação de mestres e doutores, né. Eu lembro que, quando eu estava na graduação, por exemplo, doutorado, a CAPES tinha como parâmetro 4 anos e depois passou como critério de avaliação 3 anos. E aí
toda essa dinâmica para o campo acadêmico faz com que, né, induza os orientadores a pressionarem para que os orientandos, né, tenham produção, né, tanto para qualificar o seu curricular, e aí tem as implicações que isso tem para o campo acadêmico, né, como também para que os programas sejam bem avaliados e não percam bolsas, por exemplo, né, porque, em razão da avaliação, todo mundo sabe que que esses programas ganham um determinado número de bolsas. E aí é uma tendência, né, em muitas situações, dos orientandos colocar essa pressão sobre os orientadores. Tendência a imputar os problemas a seus opostos, né, e aí dá momentos de conflito, né, e também momentos de harmonia, né. Mas muitas vezes a gente orientando, muitas vezes, eu não estou conseguindo escrever, é culpa do meu orientador que não me orienta. Então, uma lógica de procurar culpados, né, situações que justifiquem por que eu não estou conseguindo avançar, né? E o Bonsancio diz que o desafio é criar uma relação entre orientador e orientando, em que se consigam discutir essas inquietudes, né, e aí se buscam estratégias para superá-las. Orientadores e preparados para essa função, né? Não há formação específica para a área de orientação, né? O que a gente vê é que a gente se forma, o professor é formado como professor pesquisador, hoje muito mais voltado para a nuance de pesquisador, né, pela política do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia e do próprio MEC, né? E essa questão da orientação, a exceção dos grupos que têm discutido, debatido e ampliado essa questão, é uma questão que não há uma formação específica, né? Então, por isso, a urgência e a necessidade da gente pensar de forma mais articulada sobre as mediações, né, e essa relação que se estabelece entre orientador e orientando. Excesso de alunos orientados, né, em razão por essa pressão, por esse produtivismo, né, o orientador acaba tendo um excesso de estudantes que ele orienta, fazendo com que tenha dificuldade em dar o atendimento individualizado necessário, né, a todos os grupos pelo qual ele orienta. E aí, portanto, uma das implicações é a falta de tempo para orientação, né? Produção de conhecimento no ato isolado, né? Então, portanto, pensar nessa questão da relação orientador e orientando, né? E aí, mais uma vez, a Machado e Jesus, nesse artigo que elas têm no e-book, elas apontam algumas questões fundamentais, que é a questão desse amparo afetivo e técnico, né, do orientador em relação ao orientando, dessa questão da liberdade, né, de como constituir um processo de liberdade onde a imaginação criadora possa aparecer nesse processo de escrita-pesquisa, né? E aí, importante nesse processo, elas deixam isso muito evidente, essa relação mútua, né, onde o orientador e o orientando procuram entender como é que tem sido o processo de formação desse pesquisador, né, e o orientando atento, né, às dificuldades, às necessidades, né, tranquilizando, né, e constituindo um processo de confiança que faz com que ambos consigam chegar a bom termo aquilo que estão se propondo nesse processo de escrita, pesquisa e produção do conhecimento. É muito comum, boa parte dos programas ainda não debater essa questão da relação orientador-orientando, né? Então, uma necessidade desse debate, dessa discussão, né? Porque é algo que permeia todo esse processo de produção do conhecimento. Essa mitificação da tese e da dissertação, né? Onde a gente acha que a tese e a dissertação ela é algo que tem que ser extraordinário, né? Vai ser algo que vai revolucionar o mundo, né? E não é algo que revoluciona o mundo, se for algo que nos ajude, com certeza, a compreender melhor o objeto que a gente está estudando, né? E trazer alguma contribuição para o campo científico, né? Acho que já é um bom parâmetro, né? Essa questão de orientador direcionar a tese para seus interesses, né? E aí, necessariamente, isso não é contraditório, desde que haja um espaço de liberdade, né? Para que o orientando possa estabelecer, né? Estudar algo que motive, né? Que seja algo que ele esteja interessado e focado e deseje estudar, né? E aí tem outra questão envolvida que a gente pode aprofundar no debate depois, né? E também se o orientador não domina aquela área, né? Ele vai estar qualificado para estar orientando, por exemplo, um estudante que tem o desejo de estudar essa temática, né? Uma tendência também, muitas vezes, é uma incompatibilidade ideológica, né? Entre orientando e orientador, né? Às vezes tem posições teórico-ideológicas diferenciadas. E nessa relação, se não houver um processo de escuta, argumento e contra-argumento, entender o processo de produção do conhecimento a partir desse pressuposto epistemológico
do orientando, né, pode ter vários problemas nesse processo de produção do conhecimento, quando não, já aconteceu em muitos casos de haver uma ruptura, né, e o programa ter que articular outro orientador para dar encaminhamento a essa orientação. E aí, dentro desse processo da relação orientador-orientando, algumas questões que são fundamentais, né, para a gente pensar, né, essa articulação. Primeiro, os afetivos, né? Eu preciso criar, por parte da relação orientador-orientando, uma relação afetiva, de vínculo, né? Onde se conheça a história de vida desse orientando e haja um acolhimento, né? Onde haja um processo de tranquilização, né? De constituição de confiança, né? Que esse sujeito é capaz, tem condições de produzir o que está se propondo a fazer. Que traga conhecimentos técnicos, claro, né? Conhecimentos teórico-metodológicos de como produzir a questão do conhecimento, de como articular o processo de escrita-pesquisa, né? Inclusive, importante trazer a questão dos clássicos, principalmente como modelos, não no sentido de coisa a ser seguida, mas de inspiração, né? Profissional, né? Definir o tipo de relação que vai se estabelecer, né? É importante desde o início se constituindo a relação e como é que ela vai acontecer, né? Conhecer e discutir, né, a proposta de trabalho, redefinindo, ressignificando constantemente conforme as necessidades. Inserir no grupo de pesquisa no caminho do solitário ao solidário, né, que é uma questão que o Lucídio retrata, né, principalmente no sentido de estabelecer uma parceria onde ambos se ajudam, né. Era comum, por exemplo, o Lucídio retrata isso no artigo dele, quando ele trabalha essa disciplina de escrita-pesquisa na pós-graduação, essa questão de ambos se ajudarem e ter essa parceria, por exemplo, no momento de pesquisa bibliográfica, então se divide, um grupo vai, cada um conhecendo a temática de cada um, cada um vai pesquisar determinados periódicos, outro grupo determinados periódicos, sem contar trabalhos que convergem com o tema do colega, né, e aí passar essa informação para o colega, né. Questão teórico-metodológica, e aí no estudo dos manuais de metodologia científica, por exemplo, né, também pode ser feita essa parceria, né, como que diferentes autores abordam, né, essa questão de como pensar a questão da problemática da pesquisa, por exemplo, né, como pensar as diferentes formas, as diferentes metodologias de pesquisa, né, e quais são as diferentes formas, como é que diferentes autores retratam a mesma metodologia. Pode ser feito um trabalho de parceria onde cada um traga, a partir de determinados autores, como cada um pensa essa questão. É preciso constituir essa capacidade de trabalhar sozinho, né? Porque muitas vezes, sozinho, né, no sentido, na frente da tela do computador, a gente vai ser desafiado, vai escrever sobre o nosso tema de pesquisa, sobre o nosso objeto de pesquisa, né? E a ideia é que se chegue dentro do processo, né, a uma articulação que consiga dizer, né, e se conseguiu alcançar os objetivos que foram propostos, né, e se não conseguiu, por que não conseguiu, né, e quais as demandas futuras, por exemplo, em termos de pesquisa a partir do que foi apontado até ali. Teóricos metodológicos no sentido de manter o compromisso do pesquisador com o papel social da pesquisa, né. Eu acho que o primeiro compromisso do pesquisador com o papel social da pesquisa é com ele mesmo, no sentido de, a partir do momento em que ele estuda um objeto, entender melhor aquele objeto que ele está se propondo, aquela temática que ele está se propondo, mas também com um compromisso social muito grande, contribuir, né, para que o campo acadêmico e a sociedade como um todo, pensando no intelectual engajado, né, consiga uma compreensão melhor dos determinantes sociais históricos do momento em que a gente vive, né, a partir da temática que está sendo estudada. Do ponto de vista atitudinal, né, os orientadores destacam ter a responsabilidade, né, e aí de ambos, com os combinados que foram estabelecidos, estimular essa autonomia do orientando, né, que é um processo que vai se constituindo, né, e essa relação orientador-orientando que vai estabelecendo, né, e instigando para que o orientador, em muitos momentos, se proponha, né, a efetivar um pensar que seja seu, né, sem estar sempre com a tutela do orientador, integrar os orientandos ao grupo para se sentir apoiados, né, os grupos de pesquisas que diferentes programas, né, têm, ser parceiro nesse processo, não sendo autoritário, e aí muitas vezes o Richard Senet tem um pouco essa discussão,
né? Muitas vezes esse autoritarismo muitas vezes vem quando se tenta mitificar um texto e a produção de um texto, né? Parece que a produção do texto tem uma magia, né? E que só os iluminados vão chegar, e aí o orientando que está no processo de escrita não pode chegar lá, então muitas vezes se esconde, né, todo o processo, né, e todas as mediações necessárias para a produção de um texto escrito, né? Porque isso também é uma forma de poder, né? Por isso é importante valorizar o diálogo, estar sempre disponível, né? Claro que diante das demandas e das possibilidades, né? Ler e devolver os comentários o mais rápido possível, não é incomum, né? A gente ficar bastante aflito quando a gente mandou um texto e às vezes aconteceu situações de os orientadores demorar 2 meses para enviar aquilo que foi enviado para dar o retorno, e a gente ansioso, né, ansiosa para que tenha esse retorno no sentido de perceber, né, os avanços e as dificuldades que a gente ainda tem no nosso escrito. Manter-se sempre atualizado com a temática de trabalho, né, essa necessidade de estar atento ao que o campo tem discutido e debatido, né, para estar trazendo como interlocução nas nossas reflexões, e considerar as circunstâncias pessoais do orientando, né? Às vezes tem algumas dinâmicas em termos de possibilidades, seja materiais, né, seja de produção, naquele processo que aquele indivíduo está naquele momento, que é preciso levar em consideração. Em relação ao aspecto cognitivo, eles apontam essa garantia convergência entre o objeto de pesquisa e o objeto do orientando, né? Tornar viável a delimitação do objeto. Muitas vezes a gente se propõe um objeto que as nossas perguntas, né, elas são muito amplas, né, por tempo que a gente tem para dar conta, né? Então se a gente já começa com um objeto que é muito amplo, que é impossível de dar no tempo que a gente tem disponível, isso já acaba sendo um causador de ansiedade muito grande, um impedidor de que a gente consiga concluir a bom termo o processo de escrita-pesquisa, seja de uma monografia, de uma tese ou de uma dissertação. E, claro, sempre buscando contribuir com uma seleção bibliográfica adequada, sugerindo textos, artigos que sejam centrais, né, e clássicos para aquela discussão que está se propondo. Administrativo, né, respeitar os encontros, seja virtuais e presenciais, né, que está colocado, né, e acesso à infraestrutura, seja facilitar, seja na própria universidade, né, seja em outros espaços em que ele vai fazer, por exemplo, vai ter acesso à empiria, né, se está facilitado esse acesso, né, então ter esse cuidado, né, para que ele consiga fazer com que aquilo que ele está propondo no seu projeto de pesquisa, né, aconteça. Temporal, que tenha tempo para atendimento individual e coletivo. Muitas vezes há uma lógica de se a gente não, eu lembro que quando eu fiz pesquisa com a iniciação científica júnior, era um comentário muito presente dos estudantes, dos bolsistas de iniciação científica, de que as orientações eram eminentemente coletivas e que eles sentiam a necessidade de orientação individual. Então, é preciso diferenciar, né, os objetivos, né, e por que a demanda por esses dois tipos de orientação, né, para não cairmos naquela lógica de coletivismo de orientação, né, de achar que tudo vai se dar conta, né, dessas mediações para que o sujeito tenha sucesso no seu processo de produção do conhecimento por meio de somente de orientação coletiva. E algumas fragilidades apontadas pelos orientadores, né? Muitas vezes a gente tem resistência, muitas vezes dentro de uma lógica narcisista, inclusive, né? Que a gente, às vezes, há uma tendência, né? Eu lembro que a Miriam aborda um pouco isso, né? Porque ela trabalha na área da psicanálise, que a gente se acha que o que a gente faz é tão bom, né? Que quando o orientador, né, ou qualquer outro interlocutor faz crítica ao nosso escrito e propõe que você refaça o texto, a gente tem dificuldade em aceitar esse tipo de encaminhamento, né? Por quê? Porque a gente parte do princípio que o que a gente faz é muito bom, né? Aí a questão, até autoestima é importante, mas entender que tem humildade para entender que ter autoestima significa, inclusive, entender que a gente pode ter necessidade de refazer, e na área de pesquisa, de escrita e pesquisa, essa é uma constante, né? Essa necessidade de escrever e reescrever constantemente o nosso texto até que a gente chegue a uma versão que nos satisfaça e seja compreensível para os vários interlocutores que vão ler aquilo que a gente está propondo, né? Muitas vezes a falta de domínio da literatura e da metodologia, né?
E aí entra a questão, eu lembro que estava olhando ali o nome do grupo de vocês, né, que é Grupo de Estudos e Pesquisa em Leitura e Escrita, né? E aí a questão da própria leitura também, uma discussão, né? Como fazer mediações para que a gente consiga, dentro dos diferentes textos que a gente vai ter em interlocução, para fazer uma leitura, né? Que compreenda os diferentes conceitos trabalhados ali e consiga mobilizar esses conceitos para fazer cotejo com a empiria, né? E com a discussão que a gente está se propondo a fazer. E muitas vezes, muitos orientandos e doutorandos, muitos doutorandos e mestrandos, né? Tem falta de tempo para se dedicar ao curso, né? Não é incomum, pela número de bolsas, né? Muitos que continuam trabalhando, seja no ensino superior, seja na educação básica, enquanto estão fazendo o mestrado e o doutorado, né? Fazendo com que a questão do tempo seja bastante diminuta, né? Em relação àqueles que são bolsistas. E aí, para concluir, né? Eu trago uma consideração final, né? E aí a gente pode depois aprofundar no debate, né? Trazer um pouco o que o Kant traz, né? Naquele texto que é o esclarecimento, né? Que é essa busca de sair da minoridade, né? E aí, como as mediações, né? Seja nas diferentes disciplinas, no curso de mestrado, doutorado, na própria graduação, seja principalmente pelas mediações da relação orientador-orientando, fazer com que a gente saia dessa minoridade, né? Do qual o principal culpado, né? Segundo o próprio Kant aponta, é a gente próprio, né? E a minoridade é essa incapacidade que a gente tem de fazer uso do seu entendimento sem a direção, sem a tutela de outro indivíduo. Então, nesse desafio de constituição do professor, do pesquisador, da produção do conhecimento, é fundamental, né, que nós, orientandos, né, e chegamos à constituição de uma forma de mobilização que a gente entenda que nós temos que nos desafiar a sair dessa minoridade, né? Buscar a fazer reflexões, né, diferenciadas daquela com que já é corrente, né, na academia e no campo acadêmico, né? Ousar, né? E esse é o tema do iluminismo, né? Buscar esse esclarecimento. Era isso, tá? Muito obrigado, e assim a gente vai ampliando a discussão no decorrer do debate. Muito obrigada, professor Adriano. Gostamos muito de ter contato com a sua fala e, com certeza, enxergamos uma série de diálogos aí, de pontes com o que a gente vem estudando, que a gente vem discutindo, escrevendo, né? Eu vou começar fazendo uma pergunta e um comentário, e depois a Jéssica também vai fazer, e aí vamos abrir para quem quiser fazer comentários e perguntas. Então, quem quiser já pode ir levantando a mão aí no próprio Meet, né? Ou deixando uma mensagem aqui no chat. Um ponto que... Vou pegar na ordem, né? São 2 pontos apenas que eu vou comentar, mas um ponto que eu gostaria de discutir é sobre essa relação orientador-orientando. E a minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que é um tema bastante delicado, né? Então, como você entende... E é um tema que a gente vem buscando investigar e discutir bastante no nosso grupo. Como você entende que pode ou deve acontecer no cotidiano acadêmico, lá no dia a dia da graduação, da pós-graduação, essa discussão da relação orientador-orientando, considerando o quanto ela é delicada, né, e difícil de lidar? Então, na prática ali da vida acadêmica, como você entende que essa discussão pode acontecer? Essa seria a minha pergunta. Não sei se eu faço os 2 comentários e depois você discute ou comenta, mas o outro, na verdade, é só uma observação, né? Pode fazer agora, Jéssica. A Fabiana, né, que estava falando, né? Responde a Fabiana, posso falar como você preferir. Posso falar, tanto faz. Assim, eu acho que... Estou falando pela academia em geral, né? Eu tenho minha experiência na universidade, não acompanho como é que isso tem acontecido nas universidades em gerais, né? Esse tipo de discussão, se tem acontecido, se não tem, né? Porque pode estar no submundo do campo acadêmico ainda, né? Tem um poder enorme sobre a produção do conhecimento, sobre a formação do pesquisador, mas pode estar no submundo ainda, né?
uma discussão ainda que não foi trazida à tona, né? E aí, eu acho que tem vários elementos. Pensando a nível macro, né? Eu acho que a própria CAPES, o próprio CNPq poderiam pensar, como eles têm feito várias políticas indutivas, né? Muitas que eu questiono, inclusive, né? Mas não é o nosso objeto aqui, mas fazer todo um projeto de estímulo, né? A discussão, né, dessa questão da formação do pesquisador e da questão da orientação, né? Acho que essa, porque uma demanda só vai qualificar a produção do conhecimento desse país a partir do momento em que a gente tiver articulado esse tipo de mediação, né? Inclusive, o Cid traz os autores americanos que colocam claramente essa questão da necessidade de uma didática da orientação, né? Nós precisamos estabelecer cientificamente que processos de mediação, e isso precisa ser ensinado, discutido, trabalhado, né? Não é um objeto de discussão num bar, né? É um objeto científico, acadêmico, precisa ser trabalhado, articulado, né? E refletido, né? E feito produções sobre isso que permitam, né? Articular esse processo, inclusive na própria pós-graduação, né? Os próprios programas de pós-graduação e de graduação estão desafiados, né, a pensar sobre esse processo, porque afinal de contas lá na própria graduação é onde muitas vezes a gente vê os limites e possibilidades dos escritos dos estudantes que a gente atende, né? E por quê? Porque tem todo um percurso que as mediações que foram necessárias para contribuir para que esse sujeito construa um pensamento autônomo não foram estabelecidos, né? E como é que a gente vai articular isso, né? Então, vejo que a gente precisa continuar nesse processo de estudo, de divulgação da temática, de constituição, inclusive, de uma conferência nacional, que estou sendo bastante sobre a temática, né? Até para ter mais força política, né? Tanto para discutir o tema, né? Como para provocar que a institucionalidade, né, articule políticas nesse sentido, né? Eu lembro que eu discuti, na época que eu fiz a pesquisa com a iniciação científica, eu discuti com a Propesc da universidade essa questão, né? Mas me parece que ainda há aquele sentimento de que isso é uma questão menor, né? E não uma questão menor, né? Menor e muito difícil de lidar, difícil de tocar também, então é preferível deixar quieto, né? Deixa de lado, porque são muitas suscetibilidades envolvidas, então é melhor não chegar nisso, né? Além de ser uma questão, considerada uma questão menor. Com certeza, essa ideia da conferência nacional, de um grupo, uma associação, é realmente assim, muito interessante. Eu acho que a gente pode avançar pensando nisso, né? Jéssica, quer falar desse tópico ou eu trago outro comentário que eu tenho? Então, fale. Eu estou aqui com o nariz com rinite alérgica, mas vamos lá. Estou tentando aqui manter o rostinho aqui na tela. Bom, primeiro, quero parabenizá-lo pela fala, pelas contribuições. As contribuições foram ótimas, está em bastante diálogo com o que a gente vem estudando, investigando e dialogando com o nosso grupo de pesquisa, com nossos orientandos. A gente está muito em sintonia, né? Eu acho que esse é um primeiro aspecto importante a destacar. Segundo, nós anotamos, alguns alunos também anotaram, as referências usadas nos seus slides, mas eu fiquei esperando o slide final com as referências organizadas, que eu ia tirar uma foto. Então, eu queria saber se é possível disponibilizar para a gente as referências, né, a listinha de referências, para que a gente busque na literatura que você vem lendo aquelas que a gente ainda, aqui nós não tivemos acesso ainda. A gente tem feito também esse levantamento, essa busca pelas poucas referências brasileiras acerca da orientação, né? E aí eu emendo isso com o fato de que, de acordo com as nossas investigações, que são bastante recentes, né, a gente está na fase final da pesquisa, o tema da orientação acadêmica no Brasil ainda é incipiente, né, ainda é pouco explorado, há rasos, né, e
raros trabalhos, livros, publicações sobre essa questão, se comparada, né, a outras questões atinentes, por exemplo, à escrita, né, a prática da escrita, a prática da leitura na educação básica. A gente sabe que, dentro dessa temática da alfabetização acadêmica, como nós vimos você utilizando no slide, né, a gente tem utilizado outra referência, que é a de letramentos acadêmicos. Dentro dos letramentos acadêmicos já há assim, um crescimento substancial das pesquisas no que se refere às dificuldades dos estudantes em leitura e escrita no universo acadêmico, mas a orientação acadêmica ainda corre por fora, né? Ainda não é colocada no cerne dessa discussão, diferente do que ocorre no exterior. No exterior já há, tanto que você cita a didática da orientação, né? No exterior já há uma literatura um pouco mais robusta sobre orientação, ainda que insuficiente para a centralidade que tem a orientação na existência da universidade, né? A gente tem discutido no grupo, não sei se você concorda, é mais um comentário mesmo e não uma pergunta, que a orientação acadêmica ocorre em várias esferas do nosso trabalho. Além de ocorrer na escrita da monografia, da tese e da dissertação, a gente orienta também na iniciação científica, na iniciação à docência, nos projetos de extensão. A gente está sempre, né, como professores pesquisadores, estamos sempre fazendo esse trabalho de formação do pesquisador, né? Na verdade, vou usar aqui o Antônio Severino, que é também uma referência do Lucídio, né? A gente forma o professor, pesquisador, profissional. E a orientação está no centro disso, que é aquela prática social em que a gente está pertinho do estudante, né, trocando, dividindo, partilhando leituras, escritas, experiências, né, é uma parte riquíssima da formação do graduando e do pós-graduando, enfim, né? E é assustador constatar, mediante estudos e pesquisas, né, que não há foco algum, nem política, né, voltada para essa questão. Na verdade, há um processo reverso. A gente cada vez perde mais espaço para o trabalho de orientação. A gente ganha mais demanda por publicação, mas não espaço-tempo de qualidade para realizar essa orientação acadêmica com qualidade, com conforto, para todos, né? Tanto para nós, professores, que estamos sempre com muitos orientandos, né? Em diversas frentes, quanto para os estudantes. E aí, eu anotei aqui, que eu achei fantástico, você enumera os desafios da orientação, desafios afetivos, profissionais, teórico-metodológicos, administrativos, temporais, né, que é uma questão que tem muito peso. E aí, o estudante que é trabalhador, é nisso que eu queria tocar, né? No curso de pedagogia, sobretudo no nosso campus de Niterói, a maioria dos estudantes trabalha. A maioria, sem sombra de dúvidas. Em especial, aqueles que estudam à noite, né? Então, há uma questão aí de classe, né? Que é de classe. Eu acho que essa questão material, concreta, da vida na universidade, que já é um ponto de discussão, né? Que é não só a entrada, o ingresso, mas a permanência do estudante na universidade, essa já é uma questão. O que penso é que ela precisa estar atrelada também, né,
a esses espaços de mais conforto, mais qualidade no processo de elaboração da leitura e da escrita, né, no processo ali de orientação. Esse, de acordo com o que a gente tem visto, estudado, buscado, é um dos maiores desafios. Como fazer, né, um trabalho de orientação com qualidade com esses estudantes que são trabalhadores, né? Eu não estou te jogando essa pergunta bombástica, não, viu, Adriana? É só uma reflexão que a gente sabe que há uma questão anterior, que é a questão de como a nossa sociedade ainda vive, né, no capitalismo e no neoliberalismo, na face atual, como isso dificulta e ainda gera um comércio de monografias, de textos e outras questões mais aí que a gente poderia adentrar, né? Que são todos não sintomas, mas são sintomas, né, desse neoliberalismo acadêmico em que a gente vive. Bom, acho que eram esses os comentários. Eu vim traçando até chegar na questão do estudante trabalhador. E, por falar em evento, a gente já tem começado a conversar sobre um evento do laboratório para tentar chamar os colegas interessados nessa temática. Mas isso ainda é para frente. Bom, Adriano, era esse. Há também alguns comentários aqui no chat que eu vou deixar para fazer, para lê-los, né? Depois da sua fala. Primeiro, com relação às referências, eu acabei... fiz a última fala da questão final e esqueci das referências, depois eu passo novamente. Que tu colocas, Jéssica, assim, são os desafios muito presentes no campo acadêmico e no campo escolar. Então, como eu venho da educação pública também, né, o meu campo de atuação, aquilo que o Bourdieu fala, né, o capital escolar, o capital econômico, o capital social, o capital cultural desses sujeitos faz com que sujeitos que tenham aqueles capitais menos valorizados no campo são os sujeitos que têm menos sucesso, né? E no campo acadêmico não é diferente, né? Eu, quando estudei os bolsistas de iniciação científica, que eram escolas públicas, isso ficou evidente, né? E como os sujeitos com algum capital um pouco diferenciado, mesmo dentro do campo acadêmico, conseguem posicionamento melhor dentro do campo, né? Então, as diferenças acabam se reproduzindo, né? E aí a questão de classe sempre associada a essa lógica, né? O que eu acho, assim, eu trabalhei no ensino superior público, né, na Universidade Estadual, eu trabalho na escola pública há muito tempo, né, desde o início da minha carreira. O que eu vejo é que uma das nuances, desafios nossos é fazer com que a instituição discuta o assunto e debata, faça um diagnóstico do que está acontecendo e como é que a gente vai lidar com ele, né? Porque o grande desafio que é quando a gente não discute bem que nem a definição de uma problemática, né, de pesquisa. Quando a gente não tem uma definição de uma problemática de pesquisa bem pensada, bem articulada e apontada as questões centrais do porquê daquela situação, a tendência é que a gente fica reproduzindo mesmo, né? E nesse entre-meio, um ou outro professor tentando fazer algo diferente, mas com todo o sistema jogando contra, né? Porque o sistema acaba tendo uma lógica, né? E essa lógica acaba se impondo, né? Aí tem um ou outro professor que consegue, né? E em alguns momentos, sim, consegue coisas interessantes, mesmo diante dessas dificuldades todas. Mas eu vejo como questão central, se a instituição precisa discutir seriamente essa questão. Na universidade pública, eu vejo isso como central, né? Estudantes de curso de pedagogia que trabalham, que precisam trabalhar, que são obrigados a trabalhar, que não têm um tempo livre para o ócio, que não deixa de ser contraditório, né, pelo próprio desenvolvimento científico e tecnológico que a humanidade tem, né, porque a sociedade do ócio hoje já seria possível, né, e a gente poderia estar todo mundo disponíveis para atividades intelectuais, né, e artísticas, né, mas não é isso que está colocado na materialidade, mas para a gente quebrar isso vai precisar dessa unidade, né, dessa constituição de projetos em comuns. Eu vejo muito por aí, né?
E aí, claro, dentro dessa discussão do objeto, relação orientador-orientando, né, aprofundar, né, o entendimento desse objeto, né, e aí buscar formas de... Porque eu parto do princípio, né, tanto que a minha tese aponta muito nesse sentido, né, eu parto do princípio que as coisas não se explicam só pelo macro, como também não se explica só pelo micro, né? Então, eu trago na minha tese, por exemplo, quais políticas que apontam para a iniciação científica, né? Quais contradições que tem nessa política de iniciação científica na educação básica, e como que isso se materializa lá no contexto, né? Lá no contexto micro, né? E ao buscar materializar, entender como é que ela se materializa lá no contexto micro, eu busco fazer o quê? Que nem sempre há uma convergência, porque há disputas lá no contexto micro, as divergências, pessoas que lutam contra o que está estabelecido, contra o que é dominante, né? Como pessoas ou momentos que se reproduzem o que o contexto amplo tem como diretriz, né? Para aquela política ou para aquela forma de pensamento social. Então, acho que esse é um pouco o que perpassa essa discussão que você está propondo, na minha opinião, né? Mas também eu vejo de forma bastante bastante positiva o fato de que tem mais grupos interessados discutindo a temática, né? Por isso essa ideia e não é só a área da educação de humanas que tem discutido, tem outras áreas interessadas nessa questão. Então, acho que conseguir uma convergência desses diferentes grupos e começar a formar um coletivo, né, em prol de algumas diretrizes, né, e articular isso tanto em termos institucionais, políticos, como também pedagógicos e acadêmicos, eu acho que é uma nuance interessante. Teve um menino ali que perguntou sobre... Alguém que perguntou, acho que foi o Maurício, né? Márcio Amorim Feitosa. Estou com a pergunta dele aqui aberta. Posso até... Pode. Ó, a pergunta dele é a seguinte: quais dicas e orientações práticas e eficazes o professor nos indica para para que um estudante de doutorado vença a sua dificuldade em escrever seu anteprojeto e também a sua tese? Primeiro, assim, agradecer, Márcio, que não tem uma receita de bolo, né? Não é assim, faça isso vai acontecer conforme eu te indicar, né? Eu acho que um pouco da minha fala foi um pouco nessa direção, assim, de ajudar a pensar um pouco sobre isso, né? E eu vejo como fundamental essa relação, esse entendimento do que é a escrita, a pesquisa, né? E que o escrito ele deve ser algo que te ajude a apontar as questões que tu tens maior entendimento e as que tu não tem maior entendimento. E que ele seja o teu educador, né? E que tu se desafie a fazer isso, né? Encare isso, né? Não acho que tu, numa primeira escrita, vai escrever um texto maravilhoso que não vai rolar nem para ti nem para ninguém, né? O texto com articulação, com densidade, com criatividade, ele demanda tempo, muito tempo. Como dizia o lindo evangelista, horas bunda cadeira, né? E 99% de transpiração e 1% de inspiração, né? E quando vem a inspiração, com certeza vem algo interessante. Mas para isso é preciso 99% de transpiração. E que tenha sujeitos que estejam disponíveis para acolher nesse processo, né? Que seja alguém que esteja ali para tranquilizar, né? Para dar confiança, para ressaltar tuas potencialidades, para ser crítico também do teu texto, né? E que deixe os suportes teóricos, metodológicos e técnicos necessários para que te consiga articular a tua produção dentro daquilo que a tua produção tem demonstrado, né? Porque cada um está num nível, com certeza, de produção e de reflexão sobre o objeto que está refletindo diferenciada, né? Com aspectos diferentes. O que não pode acontecer, por exemplo, né? Que nessa relação orientador-orientando é um pouco essa questão da magia, né? Que se tenta esconder, né, a própria dificuldade em mediar, né? Por exemplo, quando o professor vai lá e corrige um texto e diz assim, necessário aprofundar, né? Simplesmente, né? Isso não é uma mediação no sentido de ajudar o outro a qualificar o seu escrito, né? Muitas vezes é necessário explicitar muito maior isso, o que quer dizer, o que quer apontar, né?
quais as questões que acha que é necessário eu avançar, né? Então, é importante essa articulação muito mais cuidadosa, né? Muito mais comprometida, né? E da gente, como orientando, também comprometida em escrever, né? Porque muitas vezes a gente espera que o orientador escreva pela gente, e não é papel do orientador escrever pela gente. É papel do orientador articular e mediar para que ajudar a gente a produzir o nosso pensamento, né? E nesse processo, aquela questão que eu apontei no final, a gente tem que se predispor a sair da menoridade, né? E constituir a nossa autonomia. Porque, às vezes, ficar na menoridade é cômodo, né? Porque eu sempre vou ficar na tutela de alguém, sempre alguém vai fazer por mim, né? E muitas vezes a gente espera que o orientador faça pela gente, ou ao contrário, né? Muitas vezes a gente acha que o escrito da gente é tão bom, quem é o orientador ou o meu colega para fazer uma crítica ao meu texto, né? Aí é um outro problema também que precisa ser discutido, porque é uma questão afetiva, emocional que precisa ser resolvida, né? Porque não tem texto que não seja passível de crítica e não seja passível de qualificação, né? Eu queria aproveitar, Adriano, esse comentário seu, não sei se você já terminou, mas queria só pegar o gancho desse comentário, porque era uma outra observação que eu ia fazer, né? A gente tem observado na nossa prática que eu tenho especificamente observado que também acontece, em relação a essa dificuldade de revisar e de reescrever o texto, algo quase oposto, que é uma sensação tão grande de incapacidade que eu não vou conseguir reescrever, eu não vou conseguir fazer melhor. É como se eu já tivesse feito tudo o que era possível naquela primeira versão e não tenho condições de melhorar, né? Então, a gente acho que também é uma questão afetiva, emocional e histórica, né, do indivíduo e dos grupos que precisa ser trabalhada pela gente e pelas próprias pessoas, né? Que a revisão é sempre possível e que é sempre possível também se preparar para a revisão. A possibilidade de revisar e reescrever também não sai do nada, ela faz parte, ela se insere numa trajetória de preparação também, de conhecimento, de estratégias de escrita, de conhecimento do tema, de aprofundamento nas discussões. Então, também é um outro ponto a se pensar quando se fala de revisão e reescrita. Eu vou fazer leitura de outros comentários. A da Ana, é uma questão muito relevante, a questão da relação orientador-orientando, não só no Brasil, mas em vários países. Sigo o grupo internacional de estudantes PhD, os relatos são bastante preocupantes. Claro que na internet há muitas brincadeiras, memes, mas há muita gente também que usa esse espaço para desabafar coisas que não podem falar nos ambientes acadêmicos. Então, isso reforça, né, a necessidade de uma discussão mais ampla e sistêmica mesmo, uma discussão estrutural ainda sobre essa questão. Agora, a pergunta da Yasmin Castro. Sou graduanda do segundo semestre e ainda tenho uma dúvida, pois pesquisando sobre artigos acadêmicos, estou pesquisando sobre artigos acadêmicos, mas ainda não escrevi ou publiquei. Alguma revista no âmbito de ciências sociais e jurídicas tem a possibilidade de isenção de taxa de publicação para pessoas cadastradas no CRAS como baixa renda? Pergunto, pois acontece em concurso público com a taxa de inscrição. A dúvida é se ocorre uma isenção ou se todos têm essas taxas de inscrição e publicação. Essa pergunta se insere nessa discussão dos alunos trabalhadores, né, na discussão de classe que perpassa toda a nossa estrutura acadêmica mesmo, né? Eu não tenho essa informação, não sei se você conhece essa conexão, né? Sim. Estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta. Pode falar. Sobre ainda sobre essa questão da escrita, né? Dessa dificuldade que a Jéssica colocou, a Fabiana colocou de reescrever por se sentir impossibilitado, né? Se sentir incapaz, né? O sentimento de incapacidade é um sentimento muito complexo, né? E como a gente superar isso, né? Eu acho que o empoderamento coletivo e nessa relação com orientadores é fundamental, né? E a gente entender também que isso a gente vai constituindo, né, aos poucos, né? Mas a gente precisa se desafiar a fazer isso. Se a gente não se desafia, isso não vai acontecer, né? E aí tem alguns lá no ateliê, o Lucídio também na oficina, e lá no ateliê eu também fiz algumas atividades de escrita reflexiva, né? Então, alguns exercícios que nos ajudam, né, a buscar o fio da meada, né?
a entender um pouquinho onde a gente está, né? Tem um deles, por exemplo, que eu só vou dar um exemplo, né? De repente vocês já fizeram, que é você pega o tema que você está pensando na pesquisa e começa a escrever com ele 10 minutos sem parar, não pode parar a caneta, né? E aí ali com certeza vai escrever muitas coisas que não têm sentido, mas muitas coisas com sentido. E ali, por exemplo, pode estar muitos fios da meadas que pode perceber que em muitos momentos o teu escrito tem coisas interessantes, né? Que pode ser o desencadeador dos outros escritos. Com certeza, com relação a essa questão da Yasmin, né? Sobre essa questão de revistas, né? Que tem espaço para publicar gratuitamente. Eu lembro que na UFSC, né? Tinha ali no SED tem o núcleo de publicações. Eu não sei como é que está hoje, mas na época ele tinha um número anual onde os graduandos publicavam seus textos. Eu acho que a instituição tem que estabelecer esse espaço, porque no mercado editorial, isso não está estabelecido, né? Na verdade, o campo acadêmico hoje virou um grande mercado, né? Então, qualquer publicação tem que ter um custo, né? Tanto que a gente recebe nossos e-mails aí constantemente, ofertas para publicar artigos né? Por quê? Porque virou um grande mercado, né? Onde o que mais interessa, inclusive muitas revistas e organizadores de livros sem um conselho editorial de qualidade que publicam qualquer coisa desde que tu pague para publicar, né? Só isso já dá um bom debate. E com relação à outra questão que você estava falando, estava pensando, né? Um dos nós que a gente também tem, que o campo acadêmico não é um campo de santo, né? O Bourdieu, com a discussão do ombros acadêmicos, né? Eu acho que desvendou e desnudou bastante o campo acadêmico, né? Então, um dos nós que tem, que eu penso que é uma questão central, né? Muitos profissionais do campo acadêmico, pesquisadores, né? Exercitar um pouco a questão da humildade, do olhar ao outro, né? Porque às vezes eles se acham tão bom, tão imprescindível, né? E querem ter tão destaque em relação aos outros que não se colocam num processo de humildade, de compartilhamento, de querer fazer com que o outro também avance, né? E aí por isso que muitas vezes aquela questão que a Jesus e a Machado falam, né? De parece que o que eles fazem é algo mágico de outro mundo, de outra estratosfera, né? E na verdade não é, né? Mas se tenta passar isso porque isso é uma forma de estabelecer poder, né? E o campo acadêmico também tem muitos momentos, né? Os professores estão aqui sabem disso, né? Tem muito premente essa questão, né? Eu já fui do campo acadêmico como professor também e sei como isso é forte no campo acadêmico. É uma discussão que a gente vem fazendo bastante e é muito importante perceber essas conexões para que a gente possa dar continuidade a essas discussões. E a gente vai fazendo uma indicação aqui de algumas obras e materiais vou lançar aqui, né? Com sugestões para esses exercícios de escrita e todas essas questões, de alguns autores, por exemplo, o professor Robson Cruz e também a professora Juliana Prata, que tem feito, estou identificando aqui um e-book, tem uma página do Instagram também, com orientações para estratégias, enfim, mas essa dinâmica que precisa ser discutida ao longo da vida acadêmica precisa realmente enfrentar essas barreiras de tocar em pontos nevrálgicos, em pontos delicados das relações. Né? Muito obrigada, Jéssica. Eu acho que agora abrir para perguntar se alguém mais tem questões, gostaria de fazer alguma observação, algum comentário, lançar mais alguma pergunta. Oi, Yasmin, pode falar. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, professor. Muito obrigada Obrigado, por sua apresentação. Eu sou Yasmin, eu sou mestranda da UF e orientanda da professora Jéssica. Eu faço parte do GPLEA, grupo administrado pela Fabiana, professora Fabiana, pela professora Jéssica. E estou escrevendo minha dissertação. Eu pesquiso sobre a autoria, a construção da autoria, em fase de escrita da monografia nas licenciaturas, em algumas licenciaturas da UF.
venho refletindo bastante sobre essa questão da orientação acadêmica, como que as práticas desenvolvidas dentro da própria orientação têm contribuído para os estudantes terem autonomia, construírem as suas próprias autorias e construir suas próprias ideias de forma assim mais autônoma. Estou sendo um pouquinho repetitiva, mas enfim. A gente tem pesquisado e visto que pesquisas sobre orientação realmente são incipientes, é uma discussão bastante calorosa, são questões ainda, é uma questão nova ainda no âmbito acadêmico em relação às pesquisas, aos estudos, e eu vejo que em ambientes informais essa temática da orientação acadêmica tem surgido. Eu estava passando o Facebook e vi um grupo de bolsistas acadêmicos do Brasil inteiro, e um estudante falou assim: não é por nada não, mas a maioria dos questionamentos enviados nesse grupo poderiam ser resolvidos lendo o regimento da sua própria pós-graduação. Foi uma crítica que ele fez aos estudantes que chegam nesse grupo e começam a fazer perguntas. Surgem dúvidas, ao invés de ir na universidade, ler os regimentos, acabam fazendo esse tipo de perguntas no próprio grupo. E aí eu fui ler os comentários, como as pessoas se posicionaram. E não imaginava que surgiria um comentário sobre orientação. E surgiu um comentário assim, sobre orientação em cima desse comentário dele. A pessoa falou assim: é assim que surgem orientadores desprovidos da capacidade de acolher, orientar com afeto e que acabam adoecendo seus orientandos, fazendo se sentir incompetentes. Empatia definitivamente não é disciplina curricular e só chega aos que têm uma boa alma. Eu sei que não é um comentário necessariamente acadêmico, mas é a forma como ela se posicionou ali, como essa pessoa se posicionou, como que se sente. E eu vejo como a questão da afetividade realmente ela tem muita ligação com orientação acadêmica, como que os estudantes precisam mesmo desse acolhimento para não se sentirem tão só no momento da escrita. Na própria fase das entrevistas, que nós realizamos as entrevistas e agora estamos transcrevendo, nós temos percebido o quanto que os estudantes realmente têm momentos que se sentem sozinhos mesmo, precisam tanto do afeto, quanto precisam de um pouco do tempo do seu próprio orientador para que sejam devidamente orientados. Obrigada, desculpa ser um pouquinho repetitiva, eu estava formulando aqui o que eu falaria, são tantos questionamentos, tantos pensamentos, mas é mais um comentário mesmo, professor, e agradecer, porque vai enriquecer muito a minha própria discussão na dissertação. Obrigadão. Eu que agradeço, Yasmin. Eu compartilhei com vocês ali os slides, não sei se abriu. Aí está toda a referência, inclusive uma menina perguntou sobre o texto da Olinda. Isso. Também está ali, tá? Tá. A questão que a Yasmin coloca, eu fiquei pensando agora, né? A Jéssica, se eu não me engano, que é da área da educação, trabalha com a pedagogia, a gente estuda bastante currículo oculto, né? E quem de nós, né? Seja no barzinho do centro, seja no barzinho fora tomando uma cerveja, não falou sobre a relação orientador orientando, né? Em vários níveis, né? Com várias questões que foram abordadas aqui, né? Algumas, inclusive, impublicáveis, né? Na verdade, eu acho que precisa trazer à tona esse currículo oculto, né? Porque, na verdade, é uma aprendizagem que os estudantes estão tendo, da forma como o professor se relaciona com ele, né? E faz as suas análises, só que isso não está explícito, né? E não está explícito um pouco pela própria questão da relação, na minha opinião, né? Relação de poder que existe no campo acadêmico, né? Então, enquanto a gente não conseguir quebrar isso e trazer à tona, né, a gente vai ficar, não é que é impossível, mas fica mais difícil a gente discutir isso de forma mais atingir o foco das questões que estão apontadas aí, né? Porque se o sujeito que tem mais poder não quer ouvir quem tem mais poder, né? Ou tem dificuldade dessa relação, de se olharem, de se verem, de se entenderem, né? De criar essa empatia, vai ficar mais difícil, né? Fica mais difícil, é mais difícil. Aí isso depende muito de cada orientador. Se tem um orientador que tem essa perspectiva, se tem esse olhar, tem esse cuidado, tem esse desejo, tem esse compromisso político, pedagógico,
né? Aí flui de outra maneira. Se acaso o orientador não tiver essa lógica, e muitas vezes, para a gente ser aceito no campo acadêmico, a gente aceita, inclusive, o inaceitável, né? Então, essa é uma questão que precisa ser amplamente debatida, né? E esse debate do campo acadêmico, não da orientação, mas do campo acadêmico, não é algo novo, né? Tanto que o Bourdieu já faz essa discussão há bastante tempo, né? Mas eu acho que o próprio campo acadêmico tem muita dificuldade de olhar sobre si, né? Eu acho que esse é um desafio. Mais alguma questão, pessoal? Alguém mais quer comentar ou perguntar? Bom, nesse sentido, antes de nós fazermos o encerramento definitivo, a gente quer tirar um print com todos que ainda estão aqui na sala. Tem lista de presença, sim. Ó, a Catherine acabou de publicar novamente. Então, eu peço que vocês abram as câmeras para a gente registrar, né, essa atividade. Posso tirar? Pode. Ah, tem gente ligando a câmera ainda. Peraí, vou tirar agora, então. Foi, já foi a foto. Perfeito, Kathleen. Adriano, então, ó, gostamos muito da partilha, foi ótimo conversar, dialogar com você. Eu espero que possamos contribuir, né, também, de alguma maneira, fazendo atividades com seus alunos, com seus orientandos, né? Também quero dizer que existe uma rede de laboratórios já, de centros de escrita. Até conversei isso com o Lucídio no mês passado, retrasado, em que fui dar uma aula numa turma dele, né? Entretanto, essa rede de laboratórios é constituída por professores da área de letras, cujo interesse maior é no texto, né? Na leitura, na escrita. Ainda não há ali, não vejo muita discussão sobre a questão da orientação, né? Mas algo mais voltado ali para o texto do estudante. Enfim, há laboratórios, há na Federal da Paraíba, na Estadual de Londrina, o nosso, tem na USP, na Unicamp. Então, são todos laboratórios, centros de escrita dos cursos de letras. Mas já é um movimento interessante, né, e que sinaliza por uma abertura, né, para um olhar mais cuidadoso para o trabalho com o texto do estudante de graduação e de pós-graduação. Então, queríamos agradecer muitíssimo a sua presença, a sua contribuição, sua participação. Agradecer também a todos pela participação, pela partilha de hoje. Esperamos poder recebê-lo e receber aos demais também em outras oportunidades. Fabiana? Agradeço também a esse espaço tão importante, que a gente continue podendo fazer esses encontros, e o canal está aberto para a gente seguir aí nos planos e, né, pôr em prática novas ideias, inclusive de concretizações de encontros, enfim, de atividades, até presenciais, né, se for possível. E convido a todos a continuarem acompanhando as nossas atividades no decorrer desse ano, no Laboratório de Letramentos Acadêmicos e no Gepleia, né? A gente tem lá a página do Instagram também, do Facebook. Então, quem ainda não seguiu, siga lá para ver as nossas atividades. Aí os links todos estão no chat também. Faço propaganda para os seus colegas. Obrigada para todo mundo. Adriano, quer palavras finais? Quero agradecer a todos, todas, por esse momento. Tá? É muito bom estar refletindo sobre essas questões que permeiam
constantemente o meio acadêmico, que, na minha opinião, são centrais, né? Mas o meio acadêmico tem dificuldade de discutir algumas questões que são centrais. Estou à disposição, né? O meu e-mail está ali nos slides, então, se alguém quiser conversar, trocar ideias, né? Trocar referências, né? Estou sempre à disposição, né? Reflexões. Espero, né? A tecnologia, ela digital favorece a comunicação à distância, mas, ao mesmo tempo, a presencial tem outras nuances que fazem falta, né? Espero encontrá-los, encontrá-las, né? Em outros locais presencialmente, né? Para que a gente possa conversar, tomar uma cerveja, tomar um vinho, né? E conversar com outra nuance, com outro clima, tá? Não é que esse clima não seja bom, é bom, mas fora da lógica mais formal do espaço acadêmico, tá? Mesmo sendo uma roda de conversa. Obrigadão, tá, gente? Obrigada, Adriano. Obrigada, pessoal. Até a próxima.